Ficou 15 dias e a família sem saber onde ele estava. Os dois debruçados nesse projeto. Construíram com tudo brasileiro. Rodas de bicicleta, madeira daqui, tudo com material do Brasil. E esse chalé foi construído para o chalé era antigo, era anterior. Sim. Os pais dele moravam aqui. O chalé agrícola, né? Foi com o João Agrícola, cidade de São Paulo tem muito, né? Construiu aqui com uma casa de campo. Ela é a casa de campo que era aqui e depois que passou para a família aqui de Dimitri. O Dimitri não morava aqui. Morava na Primitiva Viana. Aqui moravam os pais dele. Mas para fazer o avião, ele ficou aqui. Os dois ficavam até de madrugada trabalhando no avião. Foi feito aqui. Foi feito tudo. O projeto todo foi bom dia, cara. Eu fui bem. O projeto todo foi desenvolvido aqui. E aqui ao lado, ele construiu um hangar. O avião foi montado parcialmente por trabalhadores da empresa do pai dele, depois de uma segunda empresa que havia em Osasco, que era a Companhia Ofício Beltrame. Montado, veio para cá. Tinha um hangar e daqui ele decolou, né? Então, toda a história que a gente perde, né, e vai ficando em detalhes pelo caminho, ela se reconstrói toda em torno desse casarão, né? Ele é tombado? Não, esse é o interesse. Essa é a nossa luta. Como que está em relação ao chalé? Está muito descaracterizado ou ele está muito próximo de como é? Não, está bem próximo. Esteja. A gente avalia que ele esteja muito próximo. O que há é que a Defesa Civil não tem especialistas em edificações históricas, recomendou que não se usasse uma via superior, que já vinha há vários anos com visita restrita em quantidade de pessoas, porque tem alguma instabilidade que a gente não sabe se é natural ou não, mas um bom especialista vai poder dizer. Existem alguns problemas no pessoal, não dá para enxergar visualmente a estrutura do telhado, não, por precaução e segurança para garantir o prédio, é isso que importa aqui. Por isso que eu perguntei quando foi a primeira vez que abriu isso aqui. Então, assim, isso é o que importa. Por quê? Porque você cria uma memória de mais de 60 anos, seja de um bem imóvel, móvel, enfim. O que interessa para o IPHAN também? O acervo que está dentro. Então, por exemplo, o IPHAN ele não vai trabalhar com um museu no sentido assim, vamos montar um museu, vamos equipar um museu, vamos o que não, ele vai querer entender o que tem de valor histórico e cultural, móvel e imóvel que estão dentro desse lugar. E o que passou por aqui de imaterial, que a gente não vai pegar e ver, né? Tocar. É palpável, mas é uma cultura que se fez presente. E material, a primeira experiência de voo, etc. Sim, isso precisa se fazer uma coisa chamada Inventário Nacional de Referências Culturais, que a gente faz hoje. Esse INRC, ele é participativo, ele é contratado, antigamente se contratava a academia, o pesquisadoria, então, porque a gente começou a entender que aquilo não atendia. Por quê? Porque se você vai numa comunidade tradicional, o pesquisador vai, olha, anota e determina o que é. Quem pode determinar mais do que o pesquisador que é são as pessoas que estão lá há gerações. Né? Então, a gente entende a importância do pesquisador, do acadêmico, e ele está, mas também da população regional para que possa ter essa munição de informação e o pesquisador manipular no sentido de codificar a informação que ele está recebendo. Manusear, manusear essa informação que ele está recebendo. Agora, o que importa aqui, na verdade, mais forte, assim, o lugar, a história desse lugar,
e o que tem de móvel. Móvel é um bem material que se movimenta. Acervo, coleção, peças, né? Então, são isso. Isso já é muito importante. E isso são coisas que importam para o IFAM. Quando a gente tomba, o tombamento ele é uma medida de proteção. O que pese que muitas pessoas entendem assim: o órgão vem aqui tombar e restaura. Não restaura. O órgão não restaura. Você pede tombamento porque você quer proteger aquele lugar. Então muita gente vem no IFAM, vai no Condefat e fala assim: vamos tombar e achando que vai vir uma grana para restaurar. E não é assim. Entende? Então assim, agora, existe sim possibilidades de isso acontecer por diversos caminhos. Um desses caminhos, por exemplo, é o PAC. Né? Então, assim, o PAC, agora sai um novo PAC que, por exemplo, Cotia ganhou, alguns lugares, São Vicente, tal. Então, assim, aí teve o outro PAC, que era o PAC para restauro, para obra, né? Paranapiacaba ganhou. Então, o que acontece com o PAC? O PAC é uma coisa que, assim, não adianta você não ter um bem tombado. Você não consegue escrever isso aqui no PAC hoje, mas tombado pelo IFAM, pelo órgão federal, você vai escrever no PAC, né? Então, assim, você tem possibilidade para auxiliar isso. Já acontece no IFAM transferir recurso para fazer restauro, acontece. A gente tem um projeto, inclusive, que é um dos projetos mais revolucionários que a gente começou assim, nessa gestão pensar nesse projeto, que é assim, chama-se canteiro modelo de conservação. Ele não é o canteiro escola. Diferentemente do canteiro escola, que em muitos lugares aconteceram, que montava um canteiro, trazia o pessoal para entender, fazer educação patrimonial, ele trabalha com educação patrimonial, só que ele pega um bem tombado, ele mexe nesse bem, faz a obra desse bem tombado, e onde tiver, ao entorno desse lugar, comunidades de baixa renda, ele vai atuar e trazer essas comunidades para junto, muitas vezes mexendo até na casa daquele lugar. Então, todo esse material que vocês têm vai fazer parte desse estudo. E outros mais, e outras coisas que vai se identificando dentro daquele lugar. E aí tem um estudo acompanhando técnicos e técnicas de IFAM, então assim, que vai levar a possibilidade do tombamento. Ok, a história do patrimônio, e não é só da história, mas do patrimônio com a sociedade, com as políticas públicas que a cidade está trazendo, como que a gente movimenta isso aqui? Será um museu barato para as pessoas olharem e ficar vendo coisa? Ou ele está em movimento? Ou ele vai receber, vai ter cursos, vão ter palestras, vão ter coisas que vão acontecer aqui dentro? Nenhum patrimônio, o IFAM enxerga hoje, que nenhum patrimônio se restaura sem uma atividade finalística. Vou dar um exemplo para você. Esse lugar aqui era um museu que era assim, assim, assado, que tem isso, tem uma história, e tem uma história da primeira etapa. Primeira experiência de aviação. Vamos restaurar? Vamos. Para quê? Porque se a gente restaurar, isso continuar sem utilidade, e daqui 10 anos o IFAM tem que voltar e restaurar, quando o técnico do IFAM vem aqui, eu posso até adiantar para você, o que ele vai querer ver? O quanto esse móvel, quando foi montado esse móvel e aberto esse móvel, não o museu, o móvel. E de lá para cá, o que está caracterizado e descaracterizado dentro desse móvel. É isso. Então, assim, e aí na sequência, qual é a relevância desse imóvel para a formação da cultura no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal? Ou seja, o que acontece? Tem questões, não vou caso daqui, mas por exemplo, tive um lugar chamado IFAM, que tem questões que tem um apelo estadual. E a pessoa procura o IFAM para fazer um tombamento federal. O IFAM pega e encaminha a pessoa para o Condefat. Aconteceu diferente. A pessoa procura o Condefat. Uma coisa que tem uma relevância federal. O Condefat pode até participar do tombamento, etc. Não é essa questão, mas o Condefat aconselha procurar o órgão federal. Então, assim, você tem questões que são relevantes. Então, aqui é relevante, porque aqui se inicia a primeira experiência de aviação. Mas, assim, tem coisas, por exemplo, que não tem uma relevância, tem uma relevância mais localizada. Por isso que é interessante o órgão de patrimônio e a legislação do tombamento. Por quê? Porque vamos supor, a prefeitura está sob uma ameaça de perder um terreno, por exemplo. Perder um terreno, um grupo privado,
O que é? Construir shopping, que é o que está acontecendo em Piracicaba. Né? E aí a prefeitura, se ela tem aquilo tombado, me interessa a prefeitura ficar com aquilo daquele jeito, que a prefeitura tem um projeto de utilização daquilo, a prefeitura aciona a própria lei. E a lei municipal, estadual e federal, elas são iguais, elas funcionam do mesmo jeito. É crime atentar contra o patrimônio, seja ele tombado por qualquer órgão. O pessoal que participou aqui da restauração, nós precisamos falar um pouquinho melhor, né? Acho que foi uma prospecção e uma reconstituição. Eu acho que são essas. Do que é original, chamamos de segredos, né? Já faziam até uma certa altura. Era uma maneira de penalizar e de preservar. Essa é a primeira... Deve ser a época. Pode até ter sido reconstruído, né? Esse trecho precisa ser investigado e registrado. Era no outro lado da linha férrea. Havia um grande nacional, um soldadinho, e lá ficava instalada a farmácia. Então, nós temos uma sala que muita coisa não retornou para cá por uma questão de muitas invasões. Segurança. E a gente criou um acervo lá na secretaria, então muita coisa está lá, né? O que sobrou pós-restauro, sim. Mas aqui, então, foi um dos motivos da restrição, é essa aqui, tá vendo? A escada cedeu um pouquinho. Tá. Não, vai ser desse. E só notar uma coisa, na gripe, não sei se vocês cimento. Não havia cerâmicas, ainda não. Então eu ladrilhos hidráulicos, só arquiteto. O dia que for mexer aqui, não quero nada. Não faço isso, não. Eu já fiz. Não, eu não faço, eu não tenho esse tipo de eu não sou arquiteto, mas eu já fiz. Brasil, aqui vê-se perfeitamente como ele é. Está preservado. Está mais preservado. Preservado. Tem menos cerâmica. Aceito sim, mas já. Olha que maravilha. Secretário, vocês que colocaram essa acessibilidade. Na verdade, Secretário, vocês que colocaram essa acessibilidade. Parabéns, viu? Eu vou te contar um segredo, mas não conto pra ninguém. E não grave, que eu vou falar agora. Na casa do IFAM ainda não tem acessibilidade. Obrigado. É o dia mais feliz. Quando a gente começa a trabalhar junto, pensar uma gestão que a gente consiga dar andamento a tombamento, restauro, plano finalístico, o que vai ser, porque isso aqui é assim, é a gestão entregando, entendeu? Então assim, eu acho que a gente consegue pensar em coisas aqui para deixar isso aqui em condição de uso, para isso aqui ser protegido, para ele é um ente federal, então esse diálogo ele é institucional, ele tem um diálogo com a prefeitura, tem um diálogo com o governo do estado, mas ele respeita as autonomias, senão não teria governador nem prefeito, né? E os três entes respeitem o povo. Os três entes, município, estado e federação, respeitem o povo. Porque nós fomos 2 anos atrás, no dia 7 de abril, nós fomos ao Convefat. E a resposta que nós tivemos lá, existem 6 processos na frente do nosso e apenas 4 técnicos para apreciar. Diferente do IFAM, que nós fomos falar com você no dia 7 de abril, e hoje não sei estar. Você está entendendo? Então, para nós, foi uma mudança, uma diferença absurda no tratamento. Mas eu vou falar uma coisa para você, com muita sinceridade, tá? Eu sou superintendente, estou como superintendente privado. Se eu precisasse mandar um técnico hoje aqui, eu não conseguiria. Não, porque eles estão com um acúmulo de processos, veja bem, absurdo, assim, então um acúmulo está muito grande. Então teria que marcar para eles irem da mesma forma que o Convefat. Técnicos de Convefat. Para isso, você nos chame, tá? E alguém vai estar sempre junto, né? No que diz, não pagamento aqui, tá? Nós queremos ajudar mesmo, porque a cidade ganha com isso. Claro, é isso. A cidade ganha com isso, a história ganha com isso, tá? Então, por favor, don't forget us. E a minha experiência com a cidade de Osasco é de ver o patrimônio, todas as referências históricas, sejam ali na periferia distante, seja no centro, serem arrasadas uma por uma. Né?
E dá a impressão de que Osasco é uma cidade sem história. Nesse momento, eu acho que faz. E este aqui é o último imóvel. Eu não acredito que haja mais algum. Capelinha. Mas um imóvel desse Não, porte é o único. é o único do século XIX. Então ele é uma referência dentro da história da Grande São Paulo, da expansão industrial, da imigração, como ele está falando. Né? Então é muito importante que isso aqui seja, quer dizer, se preserve o que ainda existe. É só isso que eu queria dizer. Também as questões dos bens móveis, que aí a companheira está falando aqui de muitos bens móveis que estavam ali já foram. Só que como isso não está tombado, o IFAM não tem nada, você não tem o que fazer. Então, assim, não existe no IFAM, a gente não é um salvador da pátria, gente. Está acontecendo isso por quê? Porque eu estou me propondo aí para os lugares e realmente fazer alguma coisa. Por quê? Isso não é uma crítica nem um elogio. É só uma coisa. Quando você vai para os lugares, obviamente você traz demanda. Então as demandas, elas crescem. Então aquelas demandas, então o IFAM ele vira uma referência, por exemplo, hoje você falou, vamos lá, Ministério da Cultura tá. Por quê? Porque quando se fala Ministério da Cultura hoje, passa por IFAM em São Paulo também. E isso não acontecia. Né? Por quê? Porque a gente está indo buscar as demandas. Porque não tem negar a agenda. Na semana eu tive em São Manuel, eu tive mais uma cidade que eu nem lembro, agora eu estou em Osasco. Entendeu? Então, assim, tem que ir, tem que buscar as coisas, ver o que está acontecendo. Tem um monte de demanda. A gente passou 4 anos, eu digo até mais, desde o impeachment da presidente Dilma. A gente passou o quê? A gente vem tomando porrada e tomando porrada e tomando porrada. E eu não estou falando aqui só no âmbito partidário, estou falando das pessoas que pensam progressivamente, das pessoas que pensam de uma forma progressista, das pessoas que têm uma visão de futuro, que pensa no futuro, que pensa no presente, que pensa que combate a desigualdade social, A gente penou nesse processo e não poderia ficar de fora o ataque ao patrimônio cultural. Por quê? É óbvio, o patrimônio, seja ele material, seja ele imaterial, ele molda a cultura de um povo, ele reflete a cultura de um povo. O povo, o patrimônio, o ser humano, o território, é o conjunto disso. Está ali. Você quer ver a cultura? Vai numa comunidade caiçara, você vai ver uma casa construída com bambu, você vai ver o mar, você vai ver a areia, você vai ver a agricultura de subsistência, vai ver a roça da agricultura, você vai ver o moedor de mandioca, coisas materiais e móveis, coisas materiais, móveis, pessoas, que é o maior patrimônio que a gente tem, né? E território, o lugar que está ali. Então, é isso que faz um território, né? Então, a gente tomou porrada. Tem um vídeo na internet do próprio ex-presidente dando porrada no IFAM, falando que está ripando todo mundo do IFAM, porque o empresário da van lá foi construir um negócio no meio. Então, qual que é a grande questão? A gente institucionalmente, o Danilo, enquanto pensador, historiador, antropólogo, artista, esse Danilo, ele pensa de um jeito chique. O outro Danilo que está institucional, ele vai tentar colocar isso da melhor forma possível, da forma mais institucional possível, para que não rompa nenhum tipo de lei e legislação. Então, nós vamos fazer o trabalho, nós vamos olhar para esse patrimônio, nós vamos fazer o trabalho que tem que ser feito, e de uma forma institucional. E se tiver que dialogar com o prefeito, nós vamos dialogar com o prefeito. E se tiver que dialogar com o governador, nós vamos dialogar com o governador.